Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje eu quero mostrar para vocês aqui o setup Gatilhão 777. Ele fez uma ótima operação aqui no gráfico de 120 minutos do índice futuro. É um setup que vai trabalhar somente na compra, fazendo aqui uma única operação por dia. Veja só essa operação que a gente teve aqui no dia 30/5, foi a última operação que esse setup fez. Você percebe que ele conseguiu um ótimo lucro aqui de 936 pontos. E como é que ele fez isso? Como é que foi essa operação? Esse indicador que você está vendo aqui é a mínima do dia anterior. Você pode plotar ela no seu gráfico utilizando o Prior Code, ou você pode pegar a função LowD aí no editor de estratégias e jogar dentro da função plot. Ele vai fazer isso daqui. Veja só que ele pintou esse candle de verde pelo seguinte motivo: esse candle ele teve o fechamento pelo menos 700 pontos abaixo do que a mínima de ontem. Quando você puxa aqui para conferir, você vê que foi 730 pontos. De acordo com essa estratégia, a nossa condição de compra é quando a gente tem um fechamento pelo menos 700 pontos menor que a mínima de ontem. Nessas situações a gente vai ter uma alta probabilidade do mercado fazer uma movimentação de alta, respondendo aí a essa queda. Então veja só, quando a gente tem essa condição de compra acontecendo, o nosso ponto de compra vai ser na mínima desse candle aqui. Tá vendo? Esse candle pintado de verde, a gente colocou nossa entrada nessa mínima. E aí no candle seguinte, essa entrada foi executada. A gente até pode fazer aqui um reajuste, caso essa entrada não seja imediatamente executada. Esse reajuste ele só vai poder acontecer até 11 horas da manhã. A partir do momento que a gente entra na operação, a gente vai ter um alvo, não um alvo tradicional, não vai ser nada aqui nessa estratégia é muito tradicional, é uma estratégia um pouco diferente. A gente vai ter aqui um tipo de stop e um sinal de saída. Como que vai ser esse alvo aqui? Preste atenção no seguinte, ele é um pouco diferente, é importante que você preste atenção. A partir do momento que a gente tiver aí um fechamento 400 pontos ou mais acima da entrada, a gente vai começar a colocar a nossa saída nas mínimas. A gente vai começar a subir uma ordem de saída aqui pelas mínimas. Veja só, se a gente entrou na operação aqui e aí algum candle aí fechou 400 pontos dando de lucro pra gente, a gente começa a fazer como se fosse um stop barra, A gente começa a subir e trazendo aqui pelas mínimas. No caso aqui ele não fez isso, tá? Ele não teve aí nenhum fechamento de 400 pontos acima. E no caso do stop seria o contrário. Se ele fechar 400 pontos abaixo ou mais, pode ser mais do que 400 pontos abaixo da entrada, a gente vai começar a colocar a saída nas máximas. Então vamos aqui entender essa situação. Vamos supor que a gente fez a nossa entrada aqui nesse ponto, olha só. E aí algum candle atingiu a entrada e ele começou a subir. Começou a subir aqui, E nesse candle aqui a gente teve aí um fechamento 400 pontos acima da nossa entrada. A partir desse momento, conforme os candles forem subindo, a gente vai fazendo aqui um stop barra, subindo a nossa saída, que no caso seria a nossa entrada estaria aqui, a gente ia trazer uma ordem de saída subindo para cá, assim, dessa forma até que o preço voltasse e pegasse. Se fosse para baixo, se a gente tivesse aqui uma queda, e ele fechasse aqui 400 pontos abaixo do nosso ponto de entrada, a gente ia descer com uma ordem de saída até que o mercado ia dar um repique e a gente ia sair, tá certo? Veja só, a gente vai ter esses dois aí sistemas de saída que vão funcionar como alvo e stop, e a gente vai ter um sinal de saída que vai ser o que mais vai acontecer aqui nessa estratégia. A forma que a gente mais vai utilizar para poder sair vai ser essa aqui, vai ser quando a gente tiver aí algum candle fechando com 500 pontos ou mais de lucro. Veja só, você entrou na operação aqui e aí você teve algum candle que fechou te dando 500 pontos ou mais de lucro, você vai fechar a operação. No caso aqui, ele teria dado para a gente 359 pontos, então não é o suficiente, precisa ser 500 pontos. O que aconteceu aqui, deu 500 pontos de lucro, foi até mais de 500 pontos, foi aqui em torno de 900 pontos, então a gente fechou a operação na abertura do candle seguinte. Isso daqui vai aumentar muito a nossa taxa de acerto. O melhor tempo gráfico para essa estratégia é os 120 minutos. Vamos observar aqui esses dois exemplos para a gente poder analisar as estatísticas da estratégia. Aqui no caso, a gente teve esse candle aqui fechando
bem mais do que 700 pontos abaixo da mínima do dia anterior. Então a gente até fez uma redução aqui, veja só. Ainda no candle de 11 horas a gente conseguiu fazer essa redução, tá vendo? E a gente entrou aqui. No momento em que a gente entra, logo no candle seguinte a gente teve um fechamento aí, ó, 1.800 pontos acima. Isso daqui é bem mais do que 500 pontos, então a gente já encerrou a operação aqui na abertura do candle seguinte, utilizando aqui o nosso sinal de saída, que como eu falei é o que mais a gente vai utilizar. E aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria o stop dessa estratégia. Entramos na operação aqui na perda da mínima dessa primeira barra, que teve um fechamento 700 pontos menor do que a mínima de ontem. E aí logo aqui no nosso candle de entrada a gente teve um fechamento aí, ó, 600, em torno de 700 pontos abaixo do nosso ponto de entrada. Foi aquilo que eu te falei. Se ele fechar pelo menos 400 pontos abaixo do local onde a gente fez a entrada, a gente vai precisar descer com uma ordem, que no caso, ó, seria aqui. A gente ia descer com uma ordem pelas máximas, e foi o que a gente fez. A gente saiu na máxima do candle, foi aqui, ó. Ele pegou essa máxima, a gente saiu. Foi um exemplo de stop que a gente teve aí. E essa estratégia, funcionando dessa forma, obteve uma ótima curva de capital com uma ótima taxa de acerto. Aqui outro exemplo de stop, ó, você pode ver aqui quase no 0 a 0. Exemplos de lucro aqui. Pegando aqui desde o dia 10 de 4 de 2019 até o dia atual, você vê uma ótima curva de capital ascendente, uma estratégia funcionando muito bem, uma curva de capital tranquila. Tivemos aí, ó, 66 operações, fator de lucro de 4,57, uma taxa de acerto aqui de 71% e um payoff de 1,85 com um drawdown de 7,46. Aí essa ótima curva de capital aqui no WinFoot. E essa estratégia aqui, ela vai funcionar no gráfico de 120 minutos. Para funcionar em outros tempos gráficos, a gente precisa ajustar a estratégia, ajustar aí os percentuais, ajustar as pontuações. A gente não pode simplesmente pegar a estratégia da forma como ela está no gráfico de 120 minutos e aplicar em qualquer outro tempo gráfico. A gente não pode fazer isso. A gente precisa ajustar. Essa estratégia, da forma como eu mostrei, é para o gráfico de 120 minutos. E você vê aí essa ótima curva de capital. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e confere o nosso site se você quiser saber mais a respeito de desenvolver estratégias lucrativas para a Bolsa de Valores. Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo desenvolvendo setups para vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.